Aí você tem aqui um anjo ou uma águia que alerta sobre as próximas 3 trombetas. São passados 4 avisos, né? 4 trombetas, e aí você tem um pequeno interlúdio entre a 4ª e a 5ª, porque antes dessa, um anjo ou uma águia no céu passa avisando. Lembrando que tudo aqui é um aviso chamando para o arrependimento. A águia ou o anjo passa avisando, dizendo: ai, os homens da terra por causa das próximas 3 trombetas. Tipo, ó, tudo que aconteceu com as 4 primeiras vocês não se arrependeram, ai dos homens, porque as próximas trombetas vão ser dolorosas. Então vamos estudar o que seria isso aqui. Traduções diversas trazem águia numa tradução e anjo na outra, tá? Nós temos 3 linhas de entendimento aqui. Os que entendem por águia, literalmente, eles defendem o fato de que ela é uma ave de rapina, né? E ela está sempre em locais onde tem corpos, né, dos mortos ali em confronto, ou seja, no que for. Assim como tem o entendimento também de Lucas 17:37, que nós vamos ver daqui a pouquinho esse texto, o que ele significa, tá? E aí a segunda classe de entendimento é que são anjos literalmente, que não podiam ser águias, tá? Eles defendem, de maneira bastante honesta, o próprio padrão do Apocalipse de que as mensagens e anúncios do Apocalipse são feitas por anjos e não por animais, tá? Há um terceiro grupo que entende que é tanto águia quanto anjo, porque na verdade aqui seria a figura de um dos 4 seres viventes vistos no trono de Deus que tem aspecto de águia. Então seria um anjo com aspecto de águia, que não seria nenhum absurdo pensar, visto que um dos seres viventes ele é um anjo com aspecto de águia. Só que é importante isso aqui, olha. Vistos aqui, o fato é de que o termo grego usado nesse versículo aqui especificamente, no Novo Testamento interlinear que eu tenho ali, grego e português, ele traz isso aqui. O termo grego que aparece nesse versículo aqui, ele é aetou, que às vezes é aplicado como aetos, que quer dizer exatamente águia, ave de rapina. Aí você pode interpretar que a águia seria um anjo, mas não pode esconder o fato de que o texto está escrito explicitamente águia. Tá? Esse mesmo termo grego, ele aparece também, olha, Mateus 24:28, que é um paralelo de Lucas 17:37, né? Você tem Mateus 24, Lucas, os capítulos que falam sobre o discurso de Jesus é 13, 17 e 21. Você tem Apocalipse 4:7, que é o aspecto do ser vivente na visão do trono, e Apocalipse 12:14, que a gente vai ver daqui a pouco, que é quando Deus dá asas de águia para a mulher fugir para o deserto. Tá? Agora uma atenção especial para Lucas 17:37, que é onde Jesus ele fala sobre os últimos dias como sendo os dias de Noé. Por que isso aqui é importante? Você, quando lê Mateus 24, você tem o famoso texto que fala, né? Assim como nos dias de Noé, os homens casavam, davam-se em casamento, bebiam, comiam, e não perceberam até que veio o dilúvio e os tomou. Esse verbo tomou, os que vieram, né? Veja qual é a classe de pessoas que está sendo falada aqui. Pessoas casavam-se, davam-se em casamento, bebiam, comiam, não perceberam até que o dilúvio veio e as tomou. Você entende que o dilúvio veio então e matou elas, porque a gente sabe que quem se salvou estava dentro da arca. Aí Jesus faz um comparativo. Assim será também naquele dia. E sempre que Jesus se refere aqui naquele dia, ele não está falando mais sobre o que acontece no ano 70, que é a destruição do templo. Sempre que ele usa mais naquele dia, e daquele dia ninguém sabe a hora, lembra que Jesus está respondendo 3 perguntas. Que sinais haverá da destruição do templo, da tua volta e do fim das coisas? Então Jesus ele fala sobre a destruição do templo, e sempre que ele se refere a naquele dia, ou daquele dia, ele já está jogando para o futuro, que é a volta dele e o final das coisas. Tá? Então Jesus fala, assim será também naquele dia. Estarão 2 no campo, né? Um será tomado e o outro será deixado. Estarão 2 no moinho, um será tomado, o outro será deixado. Estarão 2 numa cama, um será tomado, o outro será deixado. A comparação aqui é o mesmo tomado dos homens que foram tomados pelo dilúvio e não perceberam. Casavam-se, davam-se em casamento, bebiam, comiam. Então o tomado não é bom, o deixado é bom. E em Mateus, ele vai encerrar aí. Agora em Lucas capítulo 17, tem uma continuação dessa mesma conversa, e no capítulo 1 você vê que Lucas ele interroga, ele procura investigar, ver as fontes para poder falar tudo certinho do que estava acontecendo. Tá? Lucas, então, ele continua o escrito aqui,
Porque fala, estarão 2 no campo, um será tomado, outro deixado. Estarão 2 no moinho, um será tomado, outro será deixado. Estarão 2 numa cama, um será tomado, outro será deixado. No texto de Lucas 17, os discípulos perguntam, Senhor, para onde? Né? Vai ser tomado. Para onde? A resposta de Jesus é, aonde estiver as águias, ali estarão os corpos. Jesus está dizendo que o tomado morreu. E é o que o texto que vai dizer. A comparação dos dias de Noé é que os que não se prepararam, o dilúvio veio e os tomou. Então quando ele fala, assim será naquele dia, estarão 2 no campo, um vai ser tomado, é o que não está preparado. O deixado é o que foi preservado, que é o entendimento que eu tenho da igreja de Filadélfia, vai ser preservado da hora da tribulação. Assim como guardou a palavra, será guardado. Como é que você guarda alguma coisa? Você mantém ela segura. O guardar é manter seguro, entendeu? É que nem o exemplo que eu dei do cofre. Você guarda uma coisa dentro do cofre. Se o ladrão não consegue explodir o cofre, não sabe a combinação, ele pode roubar a tua casa. O que está no cofre está seguro, mas não foi poupado do assalto. Tá? É o que Jesus está dizendo aqui. A comparação é com os dias de Noé. A comparação que ele faz é com os dias de Noé. Quem é que foi guardado desse dilúvio que tomou as pessoas? Quem estava na arca. Qual a representação da arca? Estar seguro por Deus, sendo obediente às ordens dele. Noé creu na arca, construiu, foi obediente ao Senhor, o Senhor fechou a porta, o dilúvio veio e não lhe fez mal, porque ele guardou a obediência, a palavra, a confiança do que Deus mandou ele fazer. É assim que você é guardado da hora da tribulação. Então esse texto é muito emblemático, porque Jesus fala dos que foram tomados. Em Mateus 24 e Marcos 13 isso não acontece, mas em Lucas 17 você tem a continuação do texto. Senhor, tomados, mas para onde? E aí Jesus explica, onde você vê as águias ali, ó, ali vão estar os corpos. Porque a águia é ave de rapina, ela se alimenta de restos ali, de corpos de pessoas mortas um monte no mesmo lugar. Por isso eu entendo que a ave de rapina aqui literalmente está falando no céu. Por quê? Porque ela prevê que as próximas trombetas vão acarretar em muitos corpos, em muitas pessoas mortas. Por isso que é o ai. Ela fala, ai dos homens da terra por causa das próximas 3 trombetas. E a gente vai ver o que acontece com essas trombetas para gerar tantos corpos assim a ponto da águia avisar. Tá? Então a gente tem aqui o anúncio dos 3 ais. O primeiro ai vem com a trombeta seguinte.